Meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo do livro O que é o Espiritismo? Só relembrando, este livro foi escrito pelo próprio Kardec, um pouquinho depois, 2 anos depois da criação do Livro dos Espíritos, e contém muitas coisas interessantes. Nós estamos analisando, estudando, e hoje nós fechamos esta parte, um discurso da biografia de Allan Kardec feito por Henri Sauce. Se eu não me engano, esse discurso foi feito durante o velório do Kardec, quando ele desencarnou. Então nos traz aí uma explicação sobre quem foi Kardec, o professor Rivail, e também de como nasceu o Espiritismo. E hoje a gente conclui, neste programa, a gente conclui esta parte. Então, sem demora, vamos para o estudo. A pedido dos espíritas de Lyon e de Bordeaux, Allan Kardec fez, em setembro e outubro, uma longa viagem de propaganda semeando por toda parte a boa nova e prodigalizando conselhos, mas somente aos que lhos pediam. O convite feito pelos grupos lioneses estava subscrito por 500 assinaturas. Uma publicação especial deu conta dessa viagem de mais de 6 semanas, durante a qual o mestre presidiu a mais de 50 reuniões em 20 cidades, onde por toda a parte foi alvo do mais cordial acolhimento e se sentiu feliz por verificar os imensos progressos do Espiritismo. Olha que curioso, Kardec ele não ficou paradinho, como falou o Espírito da Verdade, ele não ficou paradinho sentado, ele publicou livros, por mais trabalhoso que fossem, e ficou sentado na sua casa lá, bonito, feliz, né? Ele viajou e, imagina, só nessa viagem de 6 semanas presidiu 50 reuniões. Meu Deus, esse homem é incansável, né? A respeito das viagens de Allan Kardec, como certas influências hostis houvessem espalhado o boato de que eram feitas às expensas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sobre cujo orçamento igualmente ele sacava de antemão todos os seus gastos de correspondência e de manutência cedilha maiúsculo O, o mestre rebateu, assim, essa falsidade. esse leitor, em vez de falar manutenção, ele fala manutência cedilha maiúsculo. Mas enfim, tá vendo? Claro que tinha os inimigos que diziam que Kardec estava querendo gastar, estava com o cartão corporativo da Sociedade Parisiense de Estudos e que estava gastando o dinheiro deles. Aí o Kardec nos vem com este discurso aqui, vamos ouvir. Várias pessoas, sobretudo na província, haviam pensado que os gastos com essas viagens corriam por conta da Sociedade de Paris. Vimos-nos forçados a refutar esse erro quando a ocasião se apresentou. Aos que pudessem ainda partilhar dessa opinião, lembramos o que foi dito em outra circunstância, número de junho de 1862, que a sociedade se limita a prover as despesas correntes e não possui reservas. Para que pudesse formar um capital, teria de visar o número, é o que não faz, nem quer fazer, pois seu objetivo não é a especulação e o número nada acrescenta à importância de seus trabalhos. Sua influência é toda a moral e o caráter de suas reuniões dá aos estranhos a ideia de uma assembleia grave e séria. Eis o seu mais poderoso meio de propaganda. Assim, não poderia ela custear semelhante despesa. Os gastos de viagem, como todos os necessários às nossas relações com o Espiritismo, são cobertos por nossos recursos pessoais e por nossas economias, acrescidos do produto de nossas obras, sem o que nos seria impossível acudir a todas as despesas consequentes à obra que empreendemos. Dizemos isto sem vaidade, unicamente em homenagem à verdade e para a edificação dos que imaginam que entesouramos. Revista Espírita, novembro de 1862. Percebe que até isso Kardec tinha que rebater, porque diziam que ele vivia sustentado, que eu dizia assim, tem o cartão corporativo da Sociedade Espírita. É como se a Sociedade Espírita Parisiense, né, fosse uma igreja e ele fosse o pastor que se refastelava sobre o dinheiro que recolhia das pessoas. Não! Kardec nunca fez isso. Ele se deslocava com recursos próprios e com o seu trabalho. Claro, se alguém quisesse doar alguma coisa para ajudar, eu creio, não está escrito, mas eu creio que isso era possível, mas não era com recursos como, por exemplo, é a mesma coisa que dizer que um dirigente de casa espírita fica viajando com dinheiro da casa espírita. Gente, para quem é dirigente, quem sabe de casa espírita, sabe que para pagar as contas no final do mês, para pagar a luz, a água, as coisas que tem os gastos ordinários, é um sacrifício
para encontrar doadores que se prontifiquem a fazer isso e portanto, nem para isso fica se pedindo o tempo todo, como as outras religiões ficam pedindo dízimo, como se fosse assim, olha, é para Deus, hein? Se você não pagar, você vai para o inferno, né? No Espiritismo não tem esse negócio. Então, desde a época de Kardec, isso existia, né? Muito, muito curioso a gente saber disso. Em 1862, Allan Kardec fez também aparecer uma refutação às críticas contra o espiritismo no ponto de vista do materialismo, da ciência e da religião. 10 em abril de 1864 publicou a Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, sua aplicação e sua concordância com o Espiritismo. O título dessa obra foi depois modificado, e é hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, o mocinho hoje está muito engasgando, né? Então vocês, por favor, perdoem o meu leitor aqui, ele não aprendeu muita coisa. Mas que interessante a gente estar acompanhando a história, né? Aproveitando-se da época das férias, Allan Kardec fez em setembro de 1864 uma viagem a Antuérpia e a Bruxelas, expondo aos espíritas belgas o seu modo de ver acerca dos grupos e sociedades espíritas. Recorda o que já havia dito em Lyon, em 1861, vale mais, portanto, haver em uma cidade sem grupos de 10 a 20 adeptos, em que nenhum se arrogue a suprema, se a sobre os outros, do que uma única sociedade que a todos reunisse. Esse fracionamento em nada pode prejudicar a unidade dos princípios, desde que a bandeira é uma só e que todos se dirigem para um mesmo fim. Percebe que essa instrução de não ter centro espírita muito grande é do Kardec, né? Ele chama aqui de associações, sociedades, enfim. Centro espírita é um nome abrasileirado, tá? Mas sociedade espírita, dá na mesma. Então ele falou isso em 1864, né? O que já tinha dito em Lyon. Vale mais haver em uma cidade 100 grupos de 10 a 20 pessoas do que um maior, e esses 100 grupos não se submetem uns aos outros. Está vendo porque que o espiritismo não é religião? Não tem hierarquia. Por que Kardec falava isso? Porque, obviamente, é muito mais fácil você ter relacionamento em grupos menores, onde você conhece todas as pessoas. Não é a coisa mais chata do mundo você entrar e ninguém nem vir te dar um abraço, uma boa noite, parece que você é estranho. Qual a diferença das grandes igrejas, por exemplo, que você entra, não olha para ninguém, sai para ninguém? Faz sentido? O que você está fazendo lá? Né? Do mesmo jeito que as casas muito grandes, elas começam a perder o seu sentido. Então é preferível que a casa está crescendo, em vez de ficar pegando dinheiro para construir casa maior, estimule um grupo que saia daquela casa, como é muito comum no meio espírita, sai de uma casa espírita e funda uma outra numa região mais carente da cidade e lá faz o trabalho de amor. Kardec é que diz isso, né? Desde sempre. As sociedades numerosas têm sua razão de ser sob o ponto de vista da propaganda, mas, quanto aos estudos sérios e continuados, é preferível constituírem-se grupos íntimos. No dia 1 de agosto de 1865, Allan Kardec fez aparecer uma nova obra, O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, na qual são mencionados numerosos exemplos da situação dos espíritos no mundo espiritual e na Terra, e as razões que motivaram essa situação. Os admiráveis êxitos do espiritismo, seu desenvolvimento quase incrível, criaram-lhe inúmeros inimigos e, à proporção que ele se foi engrandecendo, aumentou, também, a tarefa de Allan Kardec. O mestre possuía uma vontade de ferro, um poder de combatividade extraordinários, era um trabalhador infatigável, de pé, em qualquer estação, desde as 4h30, respondia a tudo, às polêmicas veementes dirigidas contra o espiritismo. Contra ele próprio, as numerosas correspondências que lhe eram dirigidas, atendia à direção da Revista Espírita e da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, à organização do Espiritismo e ao preparo das suas obras. Que interessante, ele conclui lá, né, que as sociedades numerosas podem ser bom, casas espíritas muito grandes podem ser bom para propaganda, mas não para estudo sério, que é preferível ter números menores, né? Grupos menores. Aí depois ele fala sobre o lançamento do Céu e Inferno ou a Justiça Divina, como falou das outras obras fundamentais também, e que Allan Kardec era um trabalhador incansável. Acordava às 4h30 da manhã
para dar conta de fazer tudo aquilo que ele precisou fazer. Incrível, incrível. Esse excesso físico, porque ele se dedicava pra caramba, né? Intelectual, esgotou-lhe o organismo e repetidas vezes os espíritos precisam chamá-lo à ordem a fim de obrigá-lo a poupar a saúde. Ele, porém, sabe que não deve durar mais que uns 10 anos ainda. Numerosas comunicações o preveniram desse termo e lhe anunciaram mesmo que sua tarefa não seria concluída senão em nova existência, que sucederia a breve trecho à sua próxima desencarnação. Por isso, ele não quer perder ocasião alguma de dar ao Espiritismo tudo o que pode em força e vitalidade. Ou seja, os espíritos, eu falo muito ou seja, né? Eu estou me incomodando com isso. Os espíritos o preveniram e eles ficavam bravos com Kardec, meu filho, vai descansar, não faz tudo isso não. Mas como ele sabia também que ele iria desencarnar muito em breve, ele queria fazer tudo que tivesse ao alcance dele e assim ele se esgotou mais rapidamente e acabou desencarnando. Se eu não me engano, hoje em dia a gente saberia que era por pressão alta, enfim, mas por estresse, muito trabalho, e foi isso o que aconteceu. E as comunicações também falaram que a tarefa do Kardec não seria concluída naquela existência, mas sim numa nova, que seria muito breve, um breve trecho de sua próxima desencarnação, ou seja, ele desencarnaria e rapidamente ele reencarnaria de novo para concluir a sua tarefa. Quem foi Allan Kardec? E depois que ele reencarnou, quem que foi? E essa conversaiada tudo, de que, não, porque ele foi chico, porque ele não foi chico, porque ele foi isso, porque ele foi aquilo. Interessa, gente, não interessa. O que isso traz de benefício de crescimento para o Espiritismo? Absolutamente nada. Lembrando que Kardec falava assim, não importa... o que importa é a mensagem, a qualidade da mensagem, não o nome. Então, assim, que diferença faz saber quem foi Kardec? Existem guerras por causa disso. No movimento espírita, em que as pessoas estão se destruindo e tem discussões, e casas espíritas brigando com casas espíritas, e uns têm... Gente... Vamos combinar que é tudo menos espiritismo isso, né? Então sigamos aqui. Deixa eu botar o rapaz para ler de novo. Em 1867 faz uma curta viagem a Bordeaux, Tours e Orléans, em seguida põe novamente mãos à obra, para publicar, em janeiro de 1868, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. É das mais importantes esta obra, porque constitui, sob o ponto de vista científico, a síntese dos 4 primeiros volumes já publicados. Allan Kardec ocupa-se, em seguida, de um projeto de organização do Espiritismo, por meio do qual espera imprimir mais vigor, mais ação à filosofia de que se fez apóstolo, procurando desenvolver-lhe o lado prático e fazer-lhe produzir seus frutos. O objeto constante das suas preocupações é saber quem o substituirá em sua obra, porque sente que o desenlace está próximo, e a constituição que elabora tem precisamente por fim prover as necessidades futuras da doutrina espírita. Olha que curioso, aqui a gente vai vendo as obras fundamentais publicadas por Kardec, né? Agora a Gênese, e que ele queria acelerar cada vez mais e ficava meio procurando quem era o seu substituto, né? Depois que ele desencarnasse. Bem interessante. Vamos continuar aqui. Desde os primeiros anos do Espiritismo, Allan Kardec havia comprado, com o produto das suas obras pedagógicas, 2.666 metros quadrados de terreno na Avenida Ségur, atrás dos Inválidos. Tendo essa compra esgotado seus recursos, ele contraiu com o Crédit Foncier um empréstimo de 50.000 francos para fazer construir nesse terreno 6 pequenas casas, com jardim. Alimentava a doce esperança de recolher-se a uma delas, na Vila Ségur, e torná-la-ia, depois da sua morte, asilo, a que se pudessem recolher na velhice os defensores indigentes do Espiritismo. Em 1869 a Sociedade Espírita era reconstituída e tornada Sociedade Anônima, com o capital de 40.000 francos, dividido em 40 ações, para a exploração da livraria, da Revista Espírita e das obras de Allan Kardec. A nova sociedade devia instalar-se no dia 1 de abril, à Rua de Lille, no 7.
Olha que interessante, ainda Kardec estava preocupado, ele queria fazer uma vila com o seu dinheiro, né? O dinheiro do seu próprio bolso, fez aí, comprou um terreno que ele queria construir 6 casas, uma para ele e para Mélie, e outra para os desvalidos do espiritismo, os defensores do espiritismo que não pudessem ter condições de se sustentar, e depois que ficasse isso para ser asilo. Que coisa, meu Deus, tudo que eu falar de Kardec não vai ser o bastante ainda. Allan Kardec, cujo contrato de arrendamento na passagem Saint-Anne estava quase a terminar, contava retirar-se para a Vila Ségur, a fim de trabalhar mais ativamente nas obras que lhe restava fazer e cujo plano e documentos se achavam já reunidos. Estava, pois, em todos os preparativos de mudança de domicílio, quando a 31 de março a doença de coração que o minava surdamente pôs termo à sua robusta constituição e, como um raio, o arrebatou à afeição dos seus discípulos. Então foi infarto, 31 de março. Essa perda foi imensa para o Espiritismo, que via desaparecer o seu fundador e mais poderoso propagandista, e lançou em profunda consternação todos os que haviam conhecido e amado. Então foi assim que Kardec acabou desencarnando antes de mudar para a sua vila, que ele queria trabalhar mais na vila, não era para aposentar, não, era para trabalhar mais ainda. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Hippolyte Léon Denis Ard Rivail, Allan Kardec, faleceu em Paris, Rua e Passagem Saint-Anne, 59, 2 a circunscrição Imaire de Labanque, em 31 de março de 1869, com 65 anos, sucumbindo da ruptura de um aneurisma. Unânimes sentimentos acolheram a dolorosa notícia, e numerosíssima concorrência acompanhou ao Père Lachaise, 11 sua derradeira morrada, os despojos mortais daquele que fora Allan Kardec, daquele que, através dos tempos, brilhará como um meteoro fulgurante na aurora do espiritismo. Eu desconfio que esse rapaz ele lê cada dia de um jeito, agora ele está falando Allan. Enfim, olha que interessante. Então, 31 de março de 69, ele morre com 65 anos. Moço, pensa, 65 anos. Super jovem, né? Por causa da ruptura de um aneurisma. Ele não diz se é aneurisma cerebral, se tem aneurisma no coração. Não sei, gente. Coloca aí se você souber exatamente qual foi essa causa da morte. E aí ele foi enterrado no Père Lachaise. Assim, acho que é assim que fala, super chique, Père Lachaise, que é um cemitério de Paris e que até hoje é muito, muito, muito concorrido aí, muitas pessoas frequentam. Pois é, Allan Kardec, né? É a coisa mais linda lá. 4 orações foram proferidas à beira do túmulo do mestre, a primeira, pelo Sr. Levente, em nome da Sociedade Espírita de Paris, a segunda, pelo Sr. Camille Flammarion, que não fez somente um esbo, cedilha maiúsculo O do caráter de Allan Kardec e do papel que cabe aos seus trabalhos no movimento contemporâneo, mas ainda, e sobretudo, um exame da situação das ciências físicas, no ponto de vista do mundo invisível, das forças naturais desconhecidas, da existência da alma e da sua indestrutibilidade. Em seguida, tomou a palavra ao Sr. Alexandre Delany, em nome dos espíritas dos centros afastados, e, depois, o Sr. Müller, em nome da família e dos seus amigos, dirigiu ao morto querido os últimos adeuses. A Sra. Allan Kardec tinha 74 anos por ocasião da morte de seu esposo. Sobreviveu-lhe até 1883, ano em que, a 21 de janeiro, se extinguiu, com 89 anos, sem herdeiros diretos. Que interessante. A Mélie, ela era 9 anos mais velha do que Kardec, ela viveu até os seus 89 anos e ambos não tiveram filhos. É muito interessante. Olha, eu queria ser uma mosquinha, uma formiguinha para estar nas palestras, nos discursos que fizeram, especialmente do Camille Flammarion, porque não eram discursos, eram verdadeiras aulas magnas, né, na frente do corpo de Kardec. Que coisa, que coisa. Erraria quem acreditasse que, em virtude dos seus trabalhos, Allan Kardec devia ser uma personagem sempre fria e austera. Não era, entretanto, assim. Esse grave filósofo, depois de haver discutido pontos mais difíceis da psicologia e da metafísica transcendental, mostrava-se expansivo, esforçando-se por distrair os convidados que ele frequentemente recebia na Vila Ségur, conservando,
se sempre digno e sóbrio em suas expressões, sabia do balas com o nosso velho Salgaules em rasgos de causticante e afetuosa bonomia. Gostava de rir com esse belo riso franco, largo e comunicativo, e possuía um talento todo particular em fazer os outros partilharem do seu bom humor. Uma coisa que eu fico me perguntando, segundo esse relato, Kardec era super bonachão, apesar de ser sério no seu trabalho, mas era uma pessoa muito bem-humorada e que envolvia todos. Mas por que que a principal imagem dele é essa aqui, que a gente usa? E você vê, tem outras tantas, que ele aparece sempre com cara de... Pô, pintores e desenhistas da época, que eu acho que não tinha fotografia, podia ter dado uma chance, né? Fotografar Kardec lá, rindo, todo tranquilão, mas quem sabe? Nunca vou saber. Também curiosidade besta minha. Todos os jornais da época se ocuparam da morte de Allan Kardec e procuraram medir-lhe as consequências. Eis aqui, a título de lembrança, o que a esse respeito escrevia o Sr. P. de Noyer, do Jornal de Paris, de 3 de abril de 1869. Então vamos ver um artigo aqui pela razão da morte do Kardec. Aquele que por tão longo tempo ocupou o mundo científico e religioso sob o pseudônimo de Allan Kardec, chamava-se Rivail e morreu na idade de 65 anos. Vimo-lo deitado num simples colchão, no meio da sala das sessões a que há tantos anos ele presidia. Vimo-lo com semblante calmo como se extinguem aqueles a quem a morte não surpreende que, tranquilos quanto ao resultado de uma vida honesta e laboriosamente preenchida, imprimem como que um reflexo da pureza de sua alma sobre o corpo que abandonaram, resignados pela fé em uma vida melhor e pela convicção da imortalidade da alma. Inúmeros discípulos tinham vindo lançar um derradeiro olhar àqueles lábios descorrados que, ainda na véspera, lhes falavam a linguagem da terra. Mas eles recebiam já a consolação de além-túmulo. O espírito Allan Kardec veio dizer-lhes quais haviam sido as suas comoções, quais as suas primeiras impressões, quais, dos que o haviam precedido no além-túmulo, tinham vindo ajudar-lhe a alma a desprender-se da matéria. Se o estilo é o homem, aqueles que conheceram Allan Kardec em vida não podem deixar de ficar emocionados pela autenticidade dessa comunicação espírita. Olha que interessante, então nesse próprio artigo publicado no Jornal de Paris, já um dos seus amigos diz que ele, assim que morreu, já veio se comunicar, estranho se não fosse, né? Assim que morreu, já veio se comunicar como foi a passagem, como estava do outro lado, quem foram os amigos que o receberam, sem precisar de senha, aquelas baboseiras tudo que falaram, né? Do caso do Chico lá. Porque, ele passou a vida inteira fazendo isso, aí morre e vira o ser supremo que não pode se comunicar por ninguém. Gente, não faz sentido nenhum, vamos combinar, né? Vamos continuar ouvindo aqui. A morte de Allan Kardec é notável por uma coincidência estranha. A sociedade fundada por esse grande vulgarizador do espiritismo acabava de desaparecer. Abandonado o local, retirados os móveis, nada mais restava de um passado que devia renascer sobre novas bases. No fim da última sessão, o presidente fizera as suas despedidas, preenchida a sua missão, retirava-se da luta cotidiana, para se consagrar inteiramente ao estudo da filosofia espiritualista. Outros, mais jovens, intrépidos, deveriam continuar a obra e, fortes por sua virilidade, impor a verdade por sua convicção. Para que referir os detalhes da morte? Que importa o modo por que se partiu o instrumento, e por que consagrar uma linha a esses fragmentos de hora em diante mergulhados no turbilhão imenso das moléculas. Allan Kardec morreu na sua hora própria. Com ele terminou o prólogo de uma religião vivaz, que, irradiando todos os dias, cedo terá iluminado toda a humanidade. Ninguém melhor que ele podia conduzir a bom termo essa obra de propaganda, a qual era necessário sacrificar as longas vigílias que alimentam o espírito, a paciência que educa com o correr do tempo, a abnegação que afronta a estultícia do presente, para não ver senão a irradiação do futuro. Eu peguei uma coisa aqui, não sei se vocês pegaram, que, deixa eu ver o nome, Sr. Pagé de Noyer. Esse amigo de Kardec foi o primeiro que falou assim, olha, Allan Kardec morreu na sua própria hora, com ele terminou o prólogo, ou seja, um começo de uma religião vivaz, mas ele não estava falando de uma religião, eu acho, que ele não estava falando de uma religião exatamente constituída.
né? Depende da informação das pessoas, mas continuando. Além Kardec terá, com suas obras, fundado o dogma pressentido pelas mais antigas sociedades. Seu nome, apreciado como o de um homem de bem, está há muito tempo vulgarizado pelos que creem e pelos que receiam. É difícil praticar o bem sem chocar os interesses estabelecidos. O Espiritismo destrói muitos abusos, reanima muitas consciências doloridas, dando-lhes a certeza da prova e a consolação do futuro. Os espíritas choram hoje o amigo que os deixa, porque o nosso entendimento, por assim dizer, material, não se pode submeter a essa ideia de transição. Pago, porém, primeiro tributo a essa inferioridade do nosso organismo. Pensador ergue a cabeça e, através desse mundo invisível, que ele sente existir além do túmulo, estende a mão ao amigo, que já não existe, convencido de que o seu espírito nos protege sempre. Presidente da Sociedade Espírita de Paris está morto, mas o número de adeptos cresce todos os dias, e os corajosos, os quais pelo respeito ao mestre se deixavam ficar no segundo plano, não hesitarão em se evidenciarem, por bem da grande causa. Esta morte, que o vulgo deixará passar indiferente, não deixa de ser, por isso, um grande fato para a humanidade. Não é mais o sepulcro de um homem, é a pedra tumular enchendo esse imenso vácuo que o materialismo cavara aos nossos pés e sobre o qual o espiritismo esparge as flores da esperança. Que coisa mais linda, gente, não é lindo de se ver isso? Meu Deus do céu. E não foi um homem, não foi um homem vulgar, não, que morreu. Todo mundo até hoje visita o seu túmulo. Eu vou ver se até no final eu consigo achar a imagem do túmulo, que foi uma construção no estilo dos druidas, homenageando aí o seu pseudônimo, né, adotado, Allan Kardec, e é um dos mais visitados no cemitério Père Lachaise. E vamos terminar agora então esta introdução, este discurso de Henri Sauce apresentando Kardec. Um ponto sobre o qual não atraí a vossa atenção, mas que devo assinalar, é a caridade verdadeiramente cristã de Allan Kardec. Dele se pode dizer que a mão esquerda ignorou sempre o bem que fazia a direita, e que esta ainda menos conheceu os botes que a outra atiravam aqueles para quem o reconhecimento é um fardo excessivamente pesado. Cartas anônimas, insultos, traições, difamações sistemáticas, nada foi poupado a esse intrépido lutador, a essa alma grande e varonil que penetrou integralmente na imortalidade. O despojo mortal de Allan Kardec repousa no Père Lachaise, em Paris, sob modesta lápide erigida pela piedade dos seus discípulos. É aí que se reúnem todos os anos. Desde 1869,12 os adeptos que têm guardado fidelidade à memória do mestre e conservam preciosamente no coração o culto da saudade. E já que um sentimento análogo nos reúne hoje, repitamos bem alto: minhas senhoras, meus senhores, honra, honra e glória a Allan Kardec 13. Ah, que lindo! Que pena que o leitor estraga tudo. Honra, honra e glória a Allan Kardec. Oh, meu Deus do céu, que coisa mais linda! E com isso a gente conclui o nosso estudo de hoje. Estou achando aqui Allan Kardec. Estou achando aqui para mostrar para você o túmulo como é que é, porque senão a gente não poderia passar em branco. Tem várias imagens. Dá uma olhadinha aqui, ó. Que legal! Olha o túmulo dele. É um túmulo pequeno, mas é muito interessante. Você vê na internet, você vai conseguir muitas imagens mostrando. Pensa essa aqui, olha lá. As pessoas que até hoje visitam, está sempre florido esse túmulo. E lá no meio tem a sua imagem aqui. É bonito demais, né, gente? E aí, vocês gostaram dessa história toda para saber quem é o criador do Espiritismo? Que legal. Nos próximos episódios a gente vai começar com o preâmbulo e a gente vai agora sim passar a estudar o livro que o próprio Allan Kardec deixou, ok? E eu espero contar com a sua presença. Pode ser? Deixe aí as dúvidas, considerações, sempre os seus comentários são muito importantes para a gente se conhecer. Aproveitando para dizer para você o seguinte, ó, mande, tem em alguma parte aqui do canal, que agora eu estou meio perdido, mas
Mande um vídeo seu dizendo quem é você, de que cidade você se você gosta do canal Espiritismo Cast, o que você gosta mais, o que seriam sugestões, enfim. E eu vou publicar aqui para você aparecer entre os vídeos, como tenho publicado de outras pessoas muito queridas. Afinal de contas, estamos nos tornando uma grande família, e isso é muito legal. Eu não sei mais do que você, tá? Não sei. Eu me coloco aqui como alguém que está liderando um estudo, mas não por sua capacidade mental de conhecimento, mas sim pela sua boa vontade de estudarmos juntos e descobrirmos juntos essa riqueza que é a doutrina espírita. Afinal de contas, aqui se estuda Kardec. Então eu te espero no próximo episódio, que a gente vai continuar estudando aqui esse livro. Se você não for inscrito ainda no canal, por favor, se inscreve aí, ative as notificações, convide um amigo para se inscrever, uma amiga para se inscrever, e clique no joinha se você gostar do vídeo. Se não gostar, não precisa clicar não, seu dinheiro vai ser todo devolvido. É o doido. E se puder ajudar um pouquinho mais, clique no botão Seja Membro e nos ajude aí com uma pequeníssima contribuição mensal que faz toda a diferença para a gente continuar esse trabalho, tá bom? Obrigado pela sua presença, nos encontramos então no próximo O que é o Espiritismo? Até lá, tchau!